A origem das abelhas. Para a gente entender a origem das abelhas, temos que saber que elas são um grupo de animais que pertencem, todos os animais pertencem, a gente tem que pensar em taxo, pertence ao reino animalia, chamado reino animalia. Na verdade, não é tão distante, até o século passado, meados do século passado, existia tratamento para tudo que era vivo e não vivo em 3 reinos. Reino animal, reino vegetal e reino mineral. Não tinha vida, era mineral. Independente se fosse até de origem animal. Basicamente é isso. Aí foram criados os outros reinos e são os seres distribuídos em 5 reinos. Os vírus não pertencem a reinos. Tem até justificativa, não vou aqui entrar nesse detalhe. O fato que as abelhas, elas partem de um elo comum. Ou seja, são seres monofiléticos. E de um elo mais antigo. Se a gente for pensar, os artrópodas são seres artrópodas do ponto de vista do conceito, sim, pés articulados, tem os pés articulados, mas do ponto de vista genérico do animal, não, porque ele não só tem pés articulados, tem pés, asas, quando existir, o corpo articulado em 2 ou 3 partes, ou em várias partes, dependendo, por exemplo, os diplópodes. Vamos pensar lá quando a gente pensar lá em animais, os diplópodes, que formam uma classe, como as abelhas estão dentro de uma classe, que é a classe insecta, eles têm 2 pares de perna, anéis, e o corpo tem dezenas de articulações. Então, antenas, possuem antena, dependendo do artrópode, do tipo de artrópodes. Os artrópodes surgiram há cerca de 700 milhões de anos. Vamos entender isso. Isso era um período bem antigo. A vegetação era bem diferente e eram aquáticos. Há aproximadamente 480 milhões de anos, vamos dizer 480 milhões de anos, surgiram os artrópodes terrestres, aqueles que deixaram a água e migraram para a terra firme. Todos estão na Terra, né? No planeta Terra pelo menos. Esse planeta que é redondo. E no caso dos insetos, dos artrópodes, surgiram logo os insectos, a classe insecta. São várias classes dentro dos artrópodes. Se a gente for pensar lá, tem várias classes. A classe aracnídea, a classe diplópoda, a classe quilópoda, a classe... Deveria ter até uma classe escorpionídea, não tem. Mas são várias classes. A classe insecta é uma das que tem agrega maior número de seres vivos, de animais. E quando a gente fala de abelhas, a abelha dentro da classe insecta, ela está dentro de uma ordem chamada que ordem? Ordem Hymenoptera. A ordem Hymenoptera tem animais importantes, muito conhecidíssimos, são as formigas, os cupins, as vespas e as abelhas. As abelhas, elas partem de um ancestral, de um elo comum, como eu falei, tudo está um elo comum. Vou pensar todos os animais. Mas aí tem os chamados difilético, polifilético, nesse caso é monofilético. Quando surge as vespas, que são a origem das abelhas, provavelmente o ancestral comum, isso é 120 milhões de anos. Então, há 120 milhões de anos, lá de um grupo chamado monofilético, surge algumas vespas, já era vespa e começa a divergir, e há cerca de 80 milhões de anos, mas um pouquinho mais cedo, mais tarde, quer dizer, mais distante, há 100 milhões de anos já começaram a aparecer as abelhas solitárias, provavelmente, as hemissociais. E as eusociais, são as formas colônia, vivem em castas, elas surgem entre 80 e 70 milhões de anos. E as abelhas neotropicais, as abelhas, conhecemos maior quantidade que só existiam elas na América, e claro, também as abelhas solitárias, hemissociais, mas não havia abelha Apis aqui, do gênero Apis, só na Europa, África e Ásia. Elas foram introduzidas assim como foram na Oceania, foi o caso da América. Essas abelhas, elas têm 55 até 20 milhões de anos, 60 milhões de anos para cá, elas surgiram. Nesse caso, vou deixar aqui uns prints, que são, na verdade, são gráficos, mostra primeiro a questão de você entender o que é monofilético. Vamos pensar para você entender, fica bem fácil. Você tem o alfabeto. No alfabeto você tem a letra A. Provavelmente, não sei se foi a primeira surgiu, mas da letra A, para você formar, vamos pensar a palavra, você vai surgindo outras letras no alfabeto. Então, você
vai surgindo depois, pode colocar maiúscula, minúscula, pode colocar uma linha, duas linhas, para você entender como surgiu esses bichos. Nesse caso, esses printers são printers de um trabalho da tese de doutorado, estudo sobre o gênero Melipona do Dr. Kerr, isso publicado, concluído em 1948, lá na ESAL, que é a Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, que é um dos campos da USP, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, e tem também, que é também a Universidade de São Paulo, que é do ano de 2017. São todos ambos teses de doutorado. E aí mostra como é que esse surgiu. A do Dr. Kerr está um formato como fosse uma folha peninerva de uma planta que tem lá o talo e depois começa a aparecer, tem a nervura central e tem várias nervuras saindo dali. E está mostrando como surgiram, quem as abelhas vão surgindo ao longo, que tem um ancestral comum que são vespas. No caso lá da tese de doutorado da USP de 2017, vai mostrando assim, paulatinamente, como que vai surgindo as abelhas. E você vê que estão as apes. E por que isso? Porque vem mais uma vez o pessoal me perguntar, questionar, e eu tenho que dizer, ser bem honesto, sincero com todos, com todos. Eu não sou especialista em abelhas, eu não sou estudioso de abelha, eu não tenho esses documentos de titulação, mas morro de vergonha, é a vergonha alheia, como é dito, de pessoas, inclusive qualquer pessoa que está lidando com a vida, que está mexendo com seres vivos, não entender isso, não entender a evolução, não falar coisas, principalmente quando é biólogo, aí é mais vergonhoso. O biólogo sair dizendo que as apes, o gênero Apis é bem mais novo, tem 50 milhões de anos, não estou dizendo quantos tem, mas por quê? Porque uma coisa que é interessante entender é a questão da evolução. E para pensar que as abelhas, elas foram, claro que até umas mantêm suas órgãos, estruturas lá do ancestral comum, mas muitos por evolução, uma questão de necessidade de adaptação, o grupo lá que tinha um órgão, por exemplo, a glândula de veneno, não houve mais necessidade, essas abelhas passaram a não ter. Já tinha, provavelmente teve os indivíduos lá no momento, e aí outras questões, estratégia de sobrevivência. Então, não é que elas perderam a glândula de veneno. Nos indivíduos, teve indivíduo que não tinha glândula de veneno num determinado momento, outros que possuíam, mas quando esse fator não foi mais positivo à glândula de veneno para um determinado grupo de abelhas que estava em determinado local do planeta, esse grupo que não tinha glândula de veneno sobreviveu. O que tinha glândula de veneno desapareceu. Quais motivos? Talvez a defesa no momento agora passou a ser um oco com uma entrada mais restrita, um tipo de ambiente diferente, um tipo de predadores diferente. Tudo isso foi o suficiente para mudar. Então, quando se fala isso é um dos pontos que podemos dizer que as abelhas neotropicais, elas são bem mais recentes, e aí tem os documentos, isso aqui é uma coisa que é importante deixar bem claro, eu deixo também lá na descrição do vídeo o acesso para quem tiver interesse em pegar as teses de doutorado que eu cito aqui. Não vou aqui falar tudo que está na tese, porque seria uma coisa descomunal, seria extenso demais, mas deixando bem claro para vocês, se você não acredita, eu não tenho como forçar a barra contra ninguém, não acredito em uma tal coisa. Agora, eu tenho que dizer para vocês que o fato é esse, que esses bichos, eles são bem mais novos, têm um ancestral comum, eles são monofiléticos. O que quer dizer monofilético? Porque todos eles tiveram uma origem única, eles partiram, aí, claro, vai fazendo uma especiação. E que as abelhas neotropicais, elas são bem mais novas do que as abelhas mesmo, produtoras de mel, as abelhas do gênero Apis, que estão distribuídas em 3 continentes, continentes esses, Europa, África e Ásia, de onde elas são originárias. Em cerca de 50 espécies, pode ter grafia binominal, por exemplo, Apis mellifera, pode ter grafia Apis cerana, mas mudou um pouco a grafia, tem agora Apis cerana, parece que é Apis cerana com outra, faz parte de uma subespécie que tem um subepíteto específico, ou seja, tem o epíteto genérico, o epíteto específico, todas pertencerem ao gênero Apis. Portanto, gente, não façam confusão, não sabe. Tem muitas coisas que vocês vão me perguntar, eu vou dizer que não sei, mas nessa aqui eu tenho propriedade de dizer para vocês que as abelhas neotropicais, seja aqui, seja em outro continente, que são encontradas também na África e na Ásia, e na Oceania, parece 4 ou 5 espécies,
parece pertence ao gênero Scaphotrigona, aí tem que confirmar isso. Só estou falando também, são encontradas na Oceania. A Oceania, gente, é formada por um arquipélago, teoricamente, formado na Austrália e a Nova Zelândia, que não é um conjunto de ilhas, tá? Então, vamos entender assim. De fato, essas abelhas, elas são bem mais recentes, mais novinhas do que as abelhas do gênero Apis. Fique bem claro isso. Então, nessa parte eu discuto qualquer um, não tenho medo de errar, porque tem os documentos, porque é uma base importante. O Val Vickers-Stephen, que foi uma das maiores autoridades em caso de o maior geneticista de insetos, das maiores autoridades em abelhas de toda a nossa história, da história da humanidade, que estudou mesmo a fundo. Então, para ficar bem claro aqui, para ninguém ficar mais no achismo é assim assado. Não, não é assim nem assado, porque as abelhas, primeiro elas não tinham ferrão, aí depois são mais velhas, depois apareceram as abelhas de ferrões para se defender, essas abelhas são mais novinhas. Não, é o contrário. Elas continuam, inclusive não está nem adequado falar que as abelhas neotropicais, não é adequado dizer que elas não têm ferrão. Fala, é errado? Não, mas sabemos que ela tem um ferrão, só que é um órgão vestigial. O que é o órgão vestigial? Por exemplo, no nosso corpo, o apêndice vermiforme, que está localizado junto à parte inguinal, ou seja, na cintura, junto à virilha, do lado direito. Tanto que isso é tão simples, se uma pessoa apresentar, nem sempre é um dos indicativos diagnósticos que a pessoa pode estar com apendicite. Pois bem, o apêndice vermiforme para a espécie humana não tem mais utilidade, é chamado órgão vestigial. No entanto, para outros tipos de mamíferos, não a espécie humana apenas, mas para vários tipos de mamíferos, é um órgão funcional, um órgão com importância. São organismos que surgiram mais no passado? Sim, isso talvez seja pode ser utilizado como um critério também, não aqui fugindo da questão das abelhas, que é o tema, para utilizar-se e dizer que a espécie humana surgiu no nosso planeta bem mais tardio do que outras espécies dentro da classe mamália. Ou seja, os indivíduos de uma classe de animais que são animais do filo vertebrata, porém nem todos os vertebratas são simples, são peixes, dois tipos de peixes, duas ordens. Isso, a classe peixes, e tem duas ordens, a ordem condrita, que são os cartilaginosos, e a ordem osteíntea, que são os peixes ósseos. Os anfíbios estão divididos lá em algumas ordens, tá? Os répteis, as aves e os mamíferos, são esses os vertebrados. E dentro dos vertebrados tem a classe mamália. E nós somos provavelmente mais novos do que, por exemplo, um caprino, um ovino, um bovino, um cetáceo, que são animais, são mamíferos, mas que esses animais são bem mais antigos, porque eles ainda têm, por exemplo, citado aí, existe o apêndice vermiforme, que é funcional. No caso, fazendo essa analogia, no caso comparado as abelhas neotropicais com as abelhas do gênero Apis, que é só um gênero que tem ferrão, e abelhas produtoras de mel, cuidado para não confundir que vespa enxu não é abelha, vespa é bem mais antigo, certamente bem mais antigo que as abelhas. As vespas, um enxuí, tá, gente? Interessante entender isso. Elas têm um ferrão, mas é vestigial para as abelhas neotropicais. Você pensa em qualquer abelha neotropical, que são no planeta cerca de 400 espécies, elas têm esse órgão não funcional. Já no caso das aves, gênero Apis, todas elas ferroam. Agora, se é uma abelha bem mansinha, tem aquelas abelhas que são mais defensivas, tem aquelas abelhas que são menos defensivas. Essas menos defensivas também são mais fáceis de serem predadas, de sofrerem com ataque de diferentes tipos de predadores. Então, espero que você fique claro isso para todo mundo, que vocês questionem isso para mim, e eu tenho que deixar bem claro aqui, é uma coisa que eu domino. Eu não estou aqui blefando, estou falando a realidade. Primeiro as abelhas gênero Apis, que primeiro os artrópodes, que foi há 700 milhões de anos, lá 4, depois há 480 milhões os artrópodes terrestres, aí vem, nesse já vem os artrópodes, vem a classe insecta. A classe insecta é bem antiguinha, provavelmente há uns 480 milhões de anos. Aí depois vem as vespas.
As vespas que surgiram um grupo monofilético, deram origem a todas as abelhas que nós conhecemos, não é só abelhas solitárias, abelhas semissociais, abelhas do gênero eusociais, gênero Apis, as demais gêneros das abelhas neotropicais, abelhas com ferrão atrofiado, tá? Órgão não funcional, todos eles partiram lá de um ancestral de 120 milhões de anos. Tá aí, ficou bem claro? Eu espero que tenha atendido às expectativas. É um vídeo bem diferente, mas para vocês saberem qual é a origem de nossas abelhas. E elas estão em evolução. Quantos milhões de anos vão demorar para mudar? De repente, para perder esse ferrão, vocês vão perder? É um órgão vestigial. Quantos milhões de anos a espécie humana vai ter que ainda conviver com o apêndice vermiforme? Perdeu o apêndice vermiforme? Não sei, mas tem um órgão lá. Ele é um órgão funcional. Igual não é o ferrão para as abelhas neotropicais. Ficou claro? Então era isso.